Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Te Dou a Vida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Terça-feira, 5 de outubro. Helena diz a Pedro que lhe disseram que ele havia terminado com a sua noiva. Pedro responde que sim, mas que Gina é uma boa mulher e pode ganhar o carinho dele de novo. Helena fica triste ao saber que Pedro vai se casar, mas tenta disfarçar. Eu te entendo, Helena. Com um mecânico bombom desses na minha frente, também ficaria como você. Pedro pergunta a Helena se tem alguma possibilidade dele ver Nicolas de vez em quando, pois não consegue se resignar a ficar sem vê-lo. Ernesto está furioso e a cobra dissimulada da Irene diz para ele se tranquilizar, não fazer nenhuma bobagem e deixar Helena se explicar. Ernesto grita para Irene não justificar Helena e diz que ela não tem o porquê procurar aquele homem. Pedro diz a Helena que foi uma bênção Nico aparecer em sua vida e que não quer perdê-lo. Helena diz que se fosse por ela não teria nenhum inconveniente. Helena diz que vê o carinho com que ele trata Nico e não pode evitar que o filho sinta o mesmo por ele. Mas, infelizmente, o seu esposo não pensa igual. Helena pede para Pedro deixar ela ver o que pode conseguir, mas diz que não lhe promete nada. Helena diz a Pedro que espera conseguir, que algum dia ele possa ver Nico sem nenhum problema. Helena se despede de Pedro e lhe deseja sorte no casamento. Pedro diz a Helena que talvez aquela será a última vez que se verão e pergunta se pode lhe dar um abraço por tudo que fez por ele. Helena sorri. Pedro se aproxima e a abraça. Helena desfruta daquele breve momento nos braços de Pedro. Horácio procura informações sobre o curso de história que Alfredo dá. Ernesto chega em casa. Angustiada, Helena se pergunta o que está acontecendo com ela. O que lhe importa se Pedro vai se casar? Nico comenta com o pai que ele e a mãe foram a um concurso de carros e lá encontraram Pedro, que ganhou o concurso. Todo felizinho, Nico diz que Pedro, na frente de todos, dedicou o troféu que ganhou a ele. Helena chega. Ernesto Purgante reclama por ela ter ido se encontrar com Pedro, quando ele pediu para ela não procurá-lo mais. Ernesto diz que Helena continua fazendo coisas pelas costas dele. Helena diz que não vai permitir que ele a acuse. Nico, da janela, observa os pais discutindo. Ernesto diz a Helena que não permite que ela se encontre com Pedro e diz que não vai perdoá-la. Helena responde que o problema é dele se não quiser perdoá-la, porque ela tem a consciência tranquila. Helena diz que Pedro a chamou para lhe pedir a oportunidade de ver Nico e isso é tudo. Gente, tô amando essa protagonista. Ela não se cala para esse traste de marido que tem. Ernesto diz a Helena que não confia mais nela. A acusa de querer revelar para Nico que Pedro é o seu pai. A discussão fica mais séria quando Ernesto diz a Helena que não vai deixá-la livre para se refugiar nos braços daquele imbecil. Helena diz que já chega, que não vai permitir que ele continue a ofendendo, muito menos na sua casa. Pedro conta para Gina que foi conversar com a Helena sobre Nico e disse a ela que eles vão se casar. Gina lambisgoia pergunta desde quando ele conta para Helena o que faz com a sua vida, se já são tão amigos. Pedro diz que não quer brigar. Gina diz que também não quer, e eles saem para que Pedro possa comprar o terno que vai usar em seu casamento. Nico diz à mãe que viu ela e o pai discutindo. Nico diz que a culpa é dele, porque contou para o pai que viram Pedro no concurso. Helena diz que a culpa não é dele, que às vezes os casais discutem por terem maneiras de pensar diferentes. Helena reclama com Irene por ter dito a Ernesto que ela foi se encontrar com Pedro. Irene diz que não queria dizer nada, mas ficou muito nervosa quando Ernesto lhe perguntou onde ela estava e ele, como anda tão paranoico, deduziu tudo sozinho. Irene diz que sem querer meteu a irmã em um problema e pergunta se a discussão foi muito forte. Helena diz que sim, e que quando Ernesto se comporta tão grosseiro e agressivo, ela não suporta. A madre tenta falar com Ernesto. Como ele não atende o telefone, ela avisa Helena que a mãe dele está tendo uma crise. Helena decide ver a mãe de Ernesto.
Alfredo diz a Mônica que fica feliz por ter ela entre seus alunos. Quando Alfredo diz que ela nem imagina quem se inscreveu nas aulas também, Horácio chega. Mônica fica surpresa. Horácio diz a Alfredo que Mônica não se cansa de dizer o quanto são boas as aulas dele. Pedro e os funcionários da oficina fazem vídeos para postar na internet. Uma freira tenta acalmar Isabel. Muito agitada, Isabel não para de dizer que quer ver o seu filho. Helena chega. A madre diz a Isabel que Helena é a esposa do filho dela. Surpresa, Isabel diz: "O meu filho tem esposa? Eu quero vê-lo. Onde ele está? Ernesto, onde você está?" Isabel pergunta a Helena se o seu filho está bem. Helena responde que sim e Isabel fica mais tranquila. Ernesto fica nervoso ao saber que Helena foi ver a mãe dele e vai imediatamente para o asilo. Mônica pergunta a Horácio o que ele pretende com aquilo. Horácio responde que demonstrar que não vai ser tão fácil ela se livrar dele. Helena diz a Isabel que Ernesto não pôde vê-la porque tinha muito trabalho, mas diz que de agora em diante vai tomar conta dela. Isabel gosta muito de Helena e se sente tranquila na presença dela. Ernesto chega e diz: "Mamãe, tudo vai ficar bem." Isabel, ao ver Ernesto, se agita novamente e, muito nervosa, grita para ele: Não, vai embora, vai embora. Eu quero o Ernesto, eu quero o meu filho, vai embora." Helena não entende o comportamento de Isabel. Isabel grita para Ernesto que odeia. Helena diz a Ernesto que jamais imaginou que a mãe dele estivesse tão mal. Ernesto diz a Helena que por isso não queria que ela conhecesse a sua mãe. Ernesto diz que faz muitos anos que a sua mãe deixou de ser o que era e que ela não sabe como isso lhe dói. Helena sente pena do marido. Helena fica sensibilizada, diz que imagina e que a mente da mãe dele está muito perdida, pois primeiro chama e depois diz que não quer vê-lo. Ernesto diz que sempre é assim e por isso faz tempo que ele já aceitou a ideia de que perdeu a mãe, ainda que ela continue viva. Ernesto diz a Helena que ela e Nicolas são a sua única família e por isso tem muito medo de perdê-los. Porre de homem falso, cretino. Helena diz que isso não vai acontecer. Helena diz que Isabel se sentiu bem na companhia dela e que se ele não se importar, ela quer continuar indo ver a mãe dele. Ernesto, fingindo estar muito sensível, concorda e agradece a Helena. Uma das irmãs comenta com a madre que ela não acha que a dona Isabel se refere a Ernesto como se ele fosse seu filho. A madre diz que a irmã vê muitas novelas e que a senhora Isabel ficou mal depois que perdeu o seu esposo e não pôde superar. A madre conta para a irmã que já faz 15 anos que Isabel está com elas. Então, a madre se lembrará de quando Ernesto deixou Isabel lá e contará para a irmã como foi. Isabel chorava, dizia que não queria ficar ali, que queria a sua casa e o seu filho. Isabel disse: "Não me deixe aqui, desgraçado." Enquanto isso, Ernesto dizia à madre que não podia se despedir dela. Isabel olhou bem para Ernesto e disse: "Miserável, eu te odeio, maldito." Ernesto sempre fingindo que estava sofrendo muito com aquela situação. A madre disse que entendia como era difícil para ele. A irmã diz à madre que ela dirá que ela tem mente de detetive, mas insiste em dizer que há algo por trás de tudo aquilo. Com Helena em seus braços, Ernesto diz que é assim que gosta de estar com ela. Ernesto propõe a Helena que eles coloquem um fim naquela guerra entre eles e diz que somente quer se sentir amado. Helena responde que ele é amado e o beija. Samuel diz a Pedro que editou o vídeo e quando chegar no seu trabalho, vai postá-lo no canal. Pedro é convidado para dar uma entrevista ao vivo. Helena diz a Irene que depois de tantos anos, finalmente conheceu a mãe de Ernesto. Helena diz a Irene que a mãe de Ernesto está muito mal e agora entende por que ele é tão inseguro. Irene, cara de pau, duas caras, aproveita para tentar convencer Helena a se separar de Ernesto. Irene diz à irmã que não é por isso que ela tem que aguentar os maus modos de Ernesto e que se ele continuar se comportando daquela maneira, vai chegar o momento em que Helena vai ter que deixá-lo. Helena diz que não quer isso. Irene mais uma vez fica frustrada. Andréia fica surpresa quando Pili lhe diz que Horácio está tendo aulas com Alfredo.
Nico vê na internet que Pedro vai dar uma entrevista ao vivo naquela noite e fica feliz. Ernesto vai visitar Helena no trabalho. Irene, maldosamente, faz questão de dizer que Helena está com Gabriela e o Samuel, irmão do Pedro. Ernesto finge não se lembrar de que já havia conhecido Samuel e que não sabe que ele é irmão de Pedro. Ernesto trata Samuel muito bem, diz que acabou de conhecê-lo e pergunta se Helena também acabou de conhecê-lo assim como ele. Helena confirma que sim. Ernesto é muito carinhoso com Helena na frente de Gabriela e Samuel. Irene fica sem entender o modo como Ernesto age. Samuel comenta com Gabriela que achou estranho as perguntas que Ernesto fez para ele. Gabriela diz que ele não precisa se preocupar, porque Ernesto não sabe quem ele é e nem Helena e Irene vão dizer nada. Samuel diz que quando Ernesto souber quem ele é, vai causar um grande problema para a irmã dela e diz que é melhor procurar outro emprego. Gabriela diz que nem pensar, que Samuel continua com elas e que se em algum momento Ernesto descobrir, ela dirá que foi coisa dela. Ernesto diz a Helena que está consciente do muito que a machucou e suplica que ela o perdoe. Helena diz que fica feliz que ele reconheça que errou e que é claro que o perdoa. Helena diz que o que aconteceu à noite a fez entendê-lo melhor e que agora compreende que esse medo que ele vive constantemente por causa da mãe simplesmente recai sobre Nico e ela. Ernesto diz que sim, que não sabe por que se sente só, mas diz que vai mudar, porque não quer perdê-los, pois eles são a sua vida. Pedro e Gina chegam ao programa onde ele vai ser entrevistado. Nico está assistindo a entrevista de Pedro. Pedro fica emocionado quando a apresentadora diz que as mensagens estão chegando e lê uma mensagem de Nico, onde ele diz que é amigo de Pedro. Ernesto entra no quarto. Nico rapidamente desliga o tablet. Ernesto pergunta o que ele estava vendo. Nico diz que estava vendo coisas de carro. Ernesto fica desconfiado.